Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Fala, meus amigos do Altamente Rentável. Hoje é um dia especial aqui, meu irmão. Muita história vai rolar. A gente vai lhe ensinar a comprar imóvel com capital baixo, através de estruturações. Tô aqui eu, Francisco Caroso, do lado do meu parceirão, Rodrigão aqui, Silveira. Tamo junto. Tá quase o Rodrigo Caroso aqui também. Quase, já. Um amigo e parceiro, um cara que a gente admira aí, Deilson Santos, que é analista de investimentos, não é isso, meu irmão? Isso. E que tem uma expertise muito bacana, um nicho muito legal dentro da Polícia Militar também, que eu vejo que você desenvolve esse trabalho e gerou ao longo da caminhada dele algumas oportunidades, né, de investimento com capital baixo através de uma estruturação que ele propõe, né, que ele mesmo desenvolve. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui em nossa casa, viu? Rodrigão já é de casa, então tem que dar bom-vindo, já é de casa. Mas Rodrigão que faz essa ponte aí, nosso executivo aqui, fera, aqui na parte de comercial também, que fez a ponte contigo. E meu velho, primeiro eu lhe pedi, né, para fazer uma apresentação para que os ouvintes conheçam quem é você, né, da sua trajetória profissional, para a gente entrar nesse tema aí que todo mundo aguarda. Olá, pessoal, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Eu sou apaixonado por investimentos, sobre empreendedorismo, sobre o mercado imobiliário. É um prazer estar aqui falando com vocês. Acompanho o Altamente Rentável, vejo essas discussões, os temas específicos, o quanto isso agrega de valor a cada uma das pessoas que estão ouvindo, que acompanham esse podcast. Minha trajetória é buscando justamente esse mercado financeiro. Eu fiz a certificação de analista de investimentos, trabalhei em algumas corretoras em São Paulo, aqui em Salvador, e observei que existia algumas estruturações de negócio, principalmente quando eu trabalhei na corretora Terra Investimentos lá em São Paulo. E comecei a entender, buscar mais essas estruturações para poder oferecer às pessoas que trabalhavam comigo, né, os meus clientes de consultoria, de assessoria de investimentos. E quando eu busquei fazer uma assessoria de investimentos de maneira independente, desvinculada das empresas, né, das corretoras, eu consegui verificar que eu poderia trazer muito mais oportunidades às pessoas. E algo que estaria fora do nicho do mercado financeiro. Então, além de trabalhar a parte que são específicas do mercado financeiro, as oportunidades, como a gente está vendo aí, a Bolsa hoje já rompeu a máxima histórica de 134 mil pontos. Então, existe oportunidade nisso aí. Mas também existem oportunidades na renda fixa, existem oportunidades no mercado imobiliário, existe oportunidade de empreendedorismo. E de diversas formas eu procuro tentar trazer acessibilidade. Então a gente trabalhou algumas estruturações. Então, além de estruturação de capital para alguns projetos, eu procuro trazer a estruturação do próprio projeto. De alguma forma, ele traz um pouco mais de risco, porque a pessoa se torna dona do projeto, mas ela também aproveita o que tiver de melhor de rentabilidade. Então, lógico, sendo claro, esclarecendo para as pessoas quais são os riscos e os benefícios de estar nesse tipo de operação, as pessoas entendendo, podendo fazer uma participação do seu capital, às vezes não é completo, né? Não vou colocar o meu dinheiro completo numa estruturação dessa. Por envolver mais riscos, tem que ser uma participação menor. Mas ele conseguindo entender que ele tem uma relação convexa, né? Que costuma de em relação qual o meu risco e qual o meu retorno. Então, investir em operações que são convexas, que possam trazer realmente uma oportunidade de ganho, de alavancar, isso me dá muito prazer, porque nisso aí está envolvido o que? Educação financeira. Quando a pessoa realmente se desperta a se planejar, a investir, a construir patrimônio, então eu vejo um relato de pessoas que disseram, desde que eu não tinha nada, eu não conseguia juntar nada. E hoje, através de uma operação simples, de colocando R$1.000, R$2.000 por mês, R$500 por mês, independente do quanto a pessoa tenha, ela começa a ver que ela pode deixar de ser um pagador de juros e ser um recebedor de juros. Está ali na ponta inversa, está ali recebendo, sendo às vezes o seu próprio banco. Gostei disso aí, viu? Legal. Gostei dessa máxima. O que é que você quer? Pagar juros ou receber juros? Isso. Bacana, meu velho. Trabalho muito legal. Pô, com certeza. Isso vem muito no sentido. Tem muito a ver com o que a gente pensa, Pega, né? Porque a ideia de democratizar os investimentos, aqueles investimentos muitas vezes que não eram acessíveis para a maior parte da população, você começa a trazer essa acessibilidade, democratizar isso, né? Tornando empreendimentos imóveis possíveis de serem adquiridos por pessoas que antigamente não poderiam. Outros produtos, né? Como você falou, tem uma gama de produtos que antigamente só pessoas com maior poder aquisitivo poderiam entrar, e a gente está conseguindo ver
esse movimento, né, que você tá de parabéns aí por ter essa mentalidade. A gente admira muito esse tipo de iniciativa, né, que populariza e democratiza realmente esse tipo de investimento, porque ainda não tinha condição. Isso é muito bom. Ô Deilson, rapaz, eu adoro bater papo com a galera que tem a mentalidade do mercado financeiro e gosta do mercado imobiliário, né? Porque você tem uma galera que não gosta, né? Que enxerga o mercado imobiliário de uma forma ruim, né? E aqui a gente defende muito o mercado imobiliário, né? Minha vida toda, trajetória da minha vida inteira profissional foi dentro do mercado imobiliário. Então tudo que eu tenho, eu devo ao mercado imobiliário, as oportunidades que eu cavei no mercado imobiliário. A gente teve a oportunidade de bater um papo com uns 2 ou 3 aqui que trouxeram a realidades no sentido de, estudei tudo do mercado financeiro, sabe? Adorava aquela loucura ali da variação, de você estar num alto risco, mas chegou um momento que o mercado imobiliário me ganhou pelas premissas que o mercado imobiliário tem. E quem estuda o mercado imobiliário sabe que existem altos ganhos também dentro do mercado imobiliário, comparados a altos ganhos do mercado financeiro. Sim. Com o lastro de ter o imóvel. E eu acho bacana que você tem um trabalho que você desempenha dentro de uma associação da Polícia Militar, correto? Isso. E, cara, você levar isso para dentro de uma associação, sabe? Essa sua mentalidade para dentro de uma associação para ajudar, sabe? Pessoas que, como você falou, não conseguem muitas vezes construir um caminho financeiro por não enxergar que o pouco pode virar muito, sabe? E bacana, velho, eu queria que você falasse desse trabalho que você está fazendo lá, porque eu acho que a gente não falou, né, da associação, mas para mim é um trabalho rico, velho, de você levar, porque assim, é uma oportunidade que você tem de estar mais próximo de algumas pessoas, né, e começar a disseminar esse conteúdo, né, fazer a mudança acontecer ali dentro. Né? E aí, assim, se você puder também já trazer casos, pra gente já começar a falar das oportunidades que você está fazendo, já levando pra galera. Sim, para mim realmente é um prazer quando eu aceitei o convite de trabalhar na Associação dos Oficiais da Polícia Militar, porque é um público que eu me formei, né? Sou oficial também da Polícia Militar, e trazer o quanto eu aprendi, as minhas debilidades, as minhas experiências ruins que eu tive com o mercado imobiliário, não me permitiram bloquear isso. Então eu poderia ter... Eu tive experiências ruins, por exemplo, o pessoal costuma dizer que compra terreno não erra, não é? Quem compra terra não erra. Compra terra não erra. Pronto, eu comprei terreno e tive prejuízo. Ele conseguiu fazer. Eu consegui. Ele conseguiu. Bom. Eu consegui. É meu, irmão. Comprei lá na época de 2015, em um certo governo, e aí veio uma crise econômica. Sim. Passaram-se os anos, eu não conhecia o que eu conheço hoje sobre estruturação imobiliária, então comprei uns 2 terrenos de um loteamento. E depois eu consegui perceber que aquele loteamento começou a desvalorizar por uma série de aspectos que o conhecimento que eu tenho hoje não me permitiria ter investido naquelas circunstâncias. Então, houve uma desvalorização, eu preferi liquidar aquela posição naquele momento. E quando você precisa de ter liquidez, então assim, é bom investir em imóveis? Mas sempre pense em liquidez. Se a pessoa não tem, um exemplo, 10 mil reais para poder ter um dinheiro como reserva de emergência para ver uma emergência, não adianta investir. Eu tive um caso recente de um cliente que investiu em um determinado imóvel. Não, deixa, eu vou conseguir pagar, inclusive tem uma renda que vai entrar, não sei o que. Eu falei, calma, a renda nem entrou ainda, você já está gastando. Então, olha o que aconteceu. A renda que entrar não entrou, ele se comprometeu a comprar um imóvel e agora não tem liquidez para conseguir pagar as parcelas. Então, assim, tá numa situação agora apertada, precisando realmente cumprir com essa obrigação, porque se ele não cumpre, ele tem um deságio. Sim. Então, tem que fazer tudo de maneira bem planejada. Então, é uma coisa que eu tenho procurado trazer para a associação, que é o meu nicho maior, de pessoas com quem eu tenho contato. E eu fiz até recentemente um treinamento, né, de educação financeira, que ele se baseava nas seguintes premissas. Primeiro, desconstrução da mentalidade de pobreza. Olha que legal. Primeiro, equilíbrio financeiro. Não adianta eu gastar mais do que eu ganho. Depois, construção de patrimônio. Existem certas coisas específicas, uma coisa é ter um ganho, outra coisa é a construção de patrimônio. O que é que eu preciso, como eu preciso ganhar mais para poder construir um patrimônio? Então, algumas formas, algumas expertises, coisas específicas
que inclusive o imobiliário, o consórcio, algumas coisas específicas que envolvem o projeto imobiliário podem propiciar esse crescimento do patrimônio, não é apenas ter aquele ativo da Bolsa de Valores que sobe e desce, mas ter algo realmente, construção de um patrimônio, de um legado, e a segurança. Não adianta eu construir, um exemplo, às vezes 100 mil reais, 200 mil, 1 milhão de reais, e ele está volátil, que a Bolsa traz essa volatilidade. Então, o imóvel vai trazer mais segurança. Então, se ele não tem essa segurança, existem alguns mecanismos de poder trazer, que um deles é a construção, modificar, vamos dizer assim, o patrimônio, às vezes alavancado, investimentos, para algo mais sólido, mais rígido, mais seguro, que é os imóveis. E no final, é a construção de uma mentalidade de riqueza. Então, assim, são 5 pilares que eu trouxe em um curso educacional para o pessoal, e aí, dentro de cada um deles, eu comecei a destrinchar cada aspecto, os aspectos emocionais que fazem a gente, às vezes, se lançar a um projeto e como a gente deve fazer. Deve se planejar. Eu quero fazer uma viagem, eu vou me planejar. Eu quero comprar um imóvel, eu vou me planejar. É fazer as comparações de valores. Por exemplo, eu estou investindo em um imóvel, qual o retorno eu preciso ter? Eu estava até comentando aqui com o Léo, falando justamente isso, que hoje eu tenho um imóvel que eu estou pagando por ele, por exemplo. O quanto é que eu vou ter ali na frente quando ele estiver pronto? Né? Com o imóvel da Caroso, por exemplo. Aquelas pessoas que compraram o Porto Privilégio, logo no lançamento, eles pagaram um determinado valor, vamos dizer X, hoje depois valorizou 50%. Então, o quanto está rendendo hoje em relação ao que quem está comprando hoje, por exemplo, depois dessa valorização, depois que construiu, já está tendo uma rentabilidade. Mas quem comprou lá no lançamento está tendo um retorno muito maior. Sim. E com a demanda do aumento, o preço, né, o aluguel só vai crescer, né, o aluguel desse espaço. Então, a cada ano que passa, a rentabilidade sobre o investimento dele se torna maior ainda. Além da valorização. Então, acompanha 2 passos. Primeiro, vai valorizar o aluguel, então a rentabilidade, o dividendo yield, né, o quanto ele está rendendo por mês daquele imóvel vai aumentar. E também o valor, o equity, né, o quanto equivale àquele imóvel. Então, passa a ser, na verdade, não só o quanto ele vale, mas a projeção do quanto ele vai render ao mês. Então, por exemplo, se o imóvel está sendo, às vezes, negociado por um valor, ele pode ainda colocar, esse imóvel tem uma decoração Y que faz com que esse imóvel dentro do empreendimento Caroso aqui seja o mais locado, por exemplo. Então, ele não vai vender da mesma forma. O primeiro andar é uma coisa, né? Como ele vai ter uma valorização, o 10º andar, o 15º vai ter outra valorização, né? A localização, como a gente falou lá em um podcast, localização. Então, quanto isso, no longo prazo, ele continua sendo rentável, ele continua sendo valorizado. Há nuances e diferenças desse imóvel, que tem pessoas que vão procurar aquele imóvel específico só por isso, vão pagar mais por isso. Sim. Por ter aquele espaço lá de surf, né? O cara botar a prancha e tudo mais. Então, quando a gente analisa um investimento, analisa planejar esse investimento, o retorno sobre isso, analisa todos os aspectos. O desembolso financeiro, se realmente está de acordo, se está adaptado àquilo ali. Mas eu também costumo dizer o seguinte, que é sempre bom a pessoa, dentro de um planejamento, ter algo a poder se comprometer. Porque se ela não se compromete com um investimento específico, às vezes a pessoa tem a dificuldade de ter essa disciplina, de poder, não vou separar 1.000 reais todo mês. Aí chega aquele mês, não dá, difícil. Mas se ela tem um projeto, se ela vai dizer assim, não, vou investir aqui no imóvel da Caroso e vou pagar uma parcela aqui de 1.000 reais por mês. Ela, às vezes, isso é mais tangível. Ela consegue se esforçar para poder cumprir essa meta. Então, muitos aí são contra, vamos dizer assim, financiar, investir parcelado e essas coisas mais. Mas eu costumo dizer que se você tem um planejamento, se você tem um alvo, isso fica... E tem esse compromisso, né? Se isso facilita para você ter esse compromisso, isso vai te ajudar bastante e você vai conseguir atingir a construção do patrimônio. Legal. Do que apenas deixar apenas para a disciplina de poder juntar. Aí sempre aparece uma emergência, um vizinho, um parente precisando, você fica ali meio que doendo. Se o dinheiro está ali investido naquele imóvel ali, você não tem nem... Às vezes a liquidez é boa, e é bom ter a liquidez quando precisa. Sim. Mas também, se você deixar todo o recurso na liquidez, esse imóvel vai embora. Eu queria fazer um adendo aqui de uma situação específica que aconteceu.
cliente falou comigo, Deison, eu tenho dinheiro aqui, posso quitar o financiamento ou posso botar esse dinheiro para investir e com essa rentabilidade pagar essa mensalidade. Legal. Isso aí é uma pergunta boa. Pronto. Então é o seguinte, pergunta boa. Eu costumo dizer que precisa de primeiro uma análise prévia. Sim. Em termos gerais, se a gente for pensar no lado do aspecto financeiro, eu consigo fazer investir em algo que tem uma rentabilidade, por exemplo, maior do que a prestação. Então, por exemplo, prestação, vou botar aqui R$200 mil e tem uma prestação de 2.200, geralmente isso. Eu consigo fazer um investimento no mercado até de renda fixa, uma estruturação melhor, que me dê uma rentabilidade que eu consiga pagar essa mensalidade. Então eu tenho esse dinheiro, só vou pagar a rentabilidade e ao final do período ali eu tô com dinheiro ainda e tô com o imóvel quitado. Não é maravilha? Bom demais. Isso é bom demais. Mas só que entra um aspecto emocional. E esse cliente específico, ele pegou e, Deison, eu precisei aqui de R$10 mil para um parente. Precisei de mais 20 para tal parente. Vixe. E quando passou 6 meses, parece algo absurdo, 6 meses, ele já tinha consumido metade do valor que ele estava ali, que ele tinha se predisposto a deixar em investimento para poder pagar a parcela. Então, nenhum nem outro ficou sem. Aí, ou seja, ele fica sem o dinheiro e fica sem o montante inteiro. Sim. E sem a rentabilidade para poder pagar a parcela. Então ele acaba tendo que tirar do próprio orçamento. Ele não consegue às vezes entender que ele vai estar. Quando ele faz isso, esse movimento de poder ajudar um parente, depende de cada pessoa, de cada situação. Não estou aqui para poder julgar o que a pessoa fez, mas eu estou trazendo aqui a parte técnica, a parte do financeiro. Claro. Ou seja, quando ele se predispõe a fazer isso, ele tem que entender que ele está assumindo uma prestação maior para desembolsar da renda mensal dele. Sim. Que não foi esse planejamento. Então as coisas se adaptam, as coisas se mudam, mas hoje eu faço uma avaliação muito mais criteriosa para poder saber se ele realmente tem condições de fazer isso ou se é melhor realmente poder quitar e se ver livre ali daquele e deixar imobilizado. Para muitas pessoas, estar imobilizado é muito melhor. Rapaz, tem que começar a fazer uma avaliação é o seguinte: devo ou não ajudar meu parente? O trabalho que você faz, ele passa muito por uma avaliação psicológica, né? Porque você tem mentalidade para saber que esse dia que você está botando aqui, você não vai tirar daqui. Porque o trabalho que você faz lá de desconstrução de mentalidade, isso faz todo sentido. Porque aquela galera que fala, tem gente que... eu bati um papo outra vez aqui com o Léo no podcast sobre crença limitante. Sim. Né? Galera que acha que financiamento é a pior coisa que alguém pode fazer, assumir um compromisso de longo prazo de valores altos, a pior coisa que alguém pode fazer. E aí você tem isso que corta as suas asas, né? Te impede ali de conseguir voos mais altos, porque, como eu comentei uma vez, o financiamento, se bem utilizado, ele é fantástico. É bom, né, velho? Você tá ganhando, você vai estar ali com o seu imóvel sendo pago por quem está alocando. Você vai estar ganhando ainda dinheiro em cima disso, não vai estar desembolsando nada, a sua rentabilidade fica muito maior, porque vai contar em cima do desembolso, não em cima do valor total do imóvel. Então, dito isso aí, só que assim, se a pessoa tiver com aquela mente fechada, ela não vai entender, cara. Agora, tem um gatilho emocional, né, velho? Porque interessante, hoje a gente gravou de manhã. Vai sair um podcast antes do seu. Sim. Que vai aquecer, inclusive, essa discussão. Porque hoje o cara de lá, ele vive de renda. Sim. E ele alavanca os investimentos dele. A maioria dos investimentos dele é tudo alavancado. Sim. Ele fez conta lá. Então ele mostrou, velho, o meu aluguel paga a minha prestação e ainda me deixa um excelente retorno sobre o meu capital investido. Então o que eu quero é crédito. Abra crédito aí pra ver se eu não pico a porra, sabe? Comprando mesmo de apartamento, entendeu? Mas você falou um negócio interessante que eu acho que, começando por um viés de analista, mas eu acho que você está indo na linha porque você já está começando a educar sobre. Né? Nem todo analista educa. Isso, né? Verdade. E eu acho legal que, uma coisa que eu não penso, tá? Mas tem um fator emocional no jogo. Sim, eu não penso muito nele. Né? Porque na minha vida eu não penso muito nele. Eu sou meio kamikaze em alguns investimentos, até tô deixando de ser agora, né? Verdade. Mas tem muita gente que é bloqueado, sabe? Que você fala assim, rapaz, faça um financiamento, o cara, porra, eu vou me dever, eu vou criar parcela. Tem gente que tem horror a parcela, porra. Tem gente que tem trauma, porque se endividou não alugar, uma vez. Isso não fizer, isso não acontecer, o cara bota 10 milhões de si, pronto, acabou, travou. Não sai da roda presa, não sai. Tem muita gente que mesmo nos investimentos, tem muito, por exemplo, eu apresentei para uma certa pessoa, um investimento, ele rende muito mais do que um outro que tem isenção de imposto de renda.
Mas só pelo fato de não vou pagar imposto, a pessoa prefere investir naquele que não tem imposto. Mesmo com a dedução do imposto, o de cá, Ainda que paga imposto, renda mais, ele se bloqueia mentalmente e quer vir pro outro. Muito legal isso aí. Mas uma coisa legal que dentro dessa discussão é sobre liberdade. Boa. Liberdade de escolha. Então, na análise de cada processo, ter a liberdade de escolha é importante. Ter o dinheiro para justamente poder escolher é importante. Sim. E justamente às vezes escolher não ter, deixar ele líquido. Mas uma coisa que eu observo, principalmente dos oficiais, vou falar aqui dos oficiais que eu presto consultoria, uma mudança de mentalidade. Que é o seguinte, eles estão optando por ter liberdade. Então, às vezes, ele tem um imóvel, ele vende um imóvel, passa a investir no mercado financeiro, no mercado até atrelado aos imóveis, por exemplo, com fundos imobiliários que geram uma renda mensal, para que ele tenha liberdade geográfica, por exemplo. Porque às vezes um oficial está hoje aqui em Salvador, amanhã ele é nomeado para comandar Juazeiro. Então imagine ele ter um imóvel que está aqui e às vezes não vai ter condições de acompanhar. É claro que hoje tem algumas formas, a depender dos imóveis, mas é entender que hoje alguns já estão pensando nesse formato, de ter a liberdade de... Legal isso que você falou. E assim, às vezes não se bloquear. E justamente essa liberdade proporciona a ele aproveitar oportunidades. Então, por exemplo, para ele, hoje é muito mais valioso ele comprar 2 estúdios da Caroso, por exemplo, e ter liberdade geográfica. Com a rentabilidade, com o mesmo valor que ele paga 2 estúdios da Caroso e a rentabilidade que ele tem ali, por exemplo, ele vai pegar e ter uma rentabilidade, vai continuar tendo rentabilidade no setor imobiliário, quando ele quiser. Ele tem mais liquidez porque ele pode vender um e ficar com outro, por exemplo, do que ele ter que vender um imóvel inteiro. E ele consegue pagar um aluguel em qualquer lugar da Bahia, percentualmente pelo que ele investiu. Então, se ele está tendo um retorno, por exemplo, de 1,5 ao mês em algum investimento no estúdio Caroso, ele vai conseguir pagar ali 0,5% no imóvel residencial no interior, por exemplo. Sim, proporcionalmente é... Proporcionalmente, então, se ele fica ali com um ganho de capital, ele não deixa de ter o ganho de capital num imóvel que tem proporciona para ele uma liberdade maior. Às vezes, por exemplo, ele quer vai vir para a capital, por exemplo, para fazer algum evento, para participar de algum congresso. O imóvel é dele, ele bloqueia lá a sala, né, o estúdio, e vem e fica no espaço dele. Já economiza também. Com certeza. Então, assim, a mudança de mentalidade ainda não são para todos, mas começa-se a perceber uma mudança de comportamento. Quem antigamente dizia assim, eu vou deixar todo o meu dinheiro investido, por exemplo, ou de estar flexibilizando a questão da construção do patrimônio, deixando justamente de ter um imóvel que é um imóvel grande para ter um imóvel pequeno, 2, 3 imóveis pequenos. Então já se começa a pensar justamente essa mobilidade, essa liberdade geográfica de justamente estar em algum lugar, de estar em outro, de poder viajar, de adquirir cotas, multipropriedades para estar sempre fazendo férias. Então, assim, eu estou percebendo uma mudança de mentalidade. Geralmente as pessoas têm mais segurança de poderem estar com o dinheiro, ter mais liquidez, de vender, de se desfazer às vezes de um imóvel. É lógico que tem todas essas coisas que a gente falou, emocionais. Então, às vezes, para o homem é mais simples. Da minha experiência, para a mulher é mais diferente, porque a mulher quer decorar a casa. Ela quer fazer algumas coisas. E isso, rentavelmente, financeiramente, não é tão vantajoso. Né, entendeu? Sai de baixo. Por exemplo, normalmente é um pensamento mais emocional. Emocional e às vezes do cuidado, do carinho que é natural das mulheres, realmente de cuidar, de transformar aquilo ali, transformar às vezes uma casa em um lar. Né? Rapaz, você falou um negócio interessante. Isso que você falou o seguinte, ó. Do perfil, né? O homem pensa de um jeito, muitas vezes você trouxe o lado pensando com rentabilidade. Sim. Mas a gente conversa também o seguinte, o investimento nem sempre eu defendo que ele tem que seguir o caminho de rentabilidade. Sim. Porque às vezes, velho, a sua paz está aqui, a rentabilidade está cá. Sim. Você precisa entender qual é o caminho que vai lhe fazer feliz. Tem gente que fala comigo, pô, velho, que eu falo, não tem um casal que eu falo, rapaz, por que você não vende aqui e não compra? Ele falou, irmão, esse é o imóvel da minha família. Então, sim, é um apego, eu não tenho, mas para ele é importante. Eu vou dizer pro cara que não é, eu vou dizer que aquilo tá errado, entendeu? Não tá, velho. Muitas vezes a galera, por exemplo, a mulher, ela é do primeiro imóvel, né? Meu irmão, você casar e dizer pra mulher que você vai morar de aluguel porque é rentável, a mulher vai viver doida, meu irmão. Que até hoje eu não vi uma falar assim pra mim, não, eu quero morar de aluguel. Todas querem, quem casa quer casa, né? Tem aquele ditado. Então, eu vou dizer que tá errado, velho.
Entendeu? Tem um lado emocional, o gatilho emocional. Você precisa entender o seguinte, porra, às vezes eu vou te levar para fazer um investimento de ECP que não tá nada a ver com o seu perfil, porque você vai ficar emocionalmente abalado, o negócio é longe, é tempo. Ao mesmo tempo que eu vejo que a galera tem uma imagem do mercado imobiliário ainda antiga, que é aquele mercado imobiliário antigo, ou seja, que era cheio de burocracia, né, que você precisava... Eu não tinha liberdade geográfica, né? Então o mercado atualizou, velho. Então hoje você está tendo soluções dentro do mercado imobiliário que o cara pode investir. Você pode gerir, inclusive, o processo dele e ele tá onde ele quiser. Isso. Exato. Não é verdade? É através do aplicativo, né, da House. Eu acompanhei o processo, o Rodrigo me passou os detalhes. Então, através do aplicativo da House, você consegue fazer essa gestão. E tem outros também, viu, Dejo? Isso. Tem outros também. O que eu... Aí, nesse viés, em relação a quando a pessoa tem dificuldade e realmente para as pessoas ainda é uma dificuldade poder investir no imóvel. Sim. Porque para algumas, principalmente quem está começando, se torna uma barreira muito grande. Está começando às vezes a investir. Porque o pessoal fala assim, não, em vez de morar de aluguel, financie. Aí eu falo assim, beleza. Um imóvel, uma de 2 quartos, por exemplo, vamos botar assim, de R$400 mil. Quanto é que a pessoa tem que dar de entrada para poder entrar no imóvel? Tem que dar no mínimo aí R$80 mil, que é 20%. Sim. Para poder dar de entrada. Então, às vezes, para a pessoa que está começando, ela não consegue ter esses R$80 mil. Então, primeiro ela precisa alugar. Então, tem que entender cada situação. Então, para ela começar a investir, por exemplo, em um imóvel, ela pode começar, por exemplo, até para sentir o mercado imobiliário, ela pode começar com R$10 comprando um fundo imobiliário. Bacana. Ela começa ali comprando com 10, com 20, lógico. 10 é um valor muito pequeno, não vai realmente construir patrimônio. A pessoa precisa entender isso. Sim. É só didaticamente que a pessoa pode começar com pra 10. trabalhar Não bote R$10 não, né? que você não vai nem olhar a plataforma. É. Bota logo 1.000. Isso. Entendeu? A pessoa Que tem aí já que- vai começar a querer ir lá olhar, aprender, estudar, trabalhar né? o psicológico, né? Padrão psicológico. Dizer ali que ele vai colocar um valor, por exemplo, ela coloca um valor e vai tendo ali um retorno todo mês. É só para poder entender que vai ter um aluguel, né? Que vai ser mínimo ali, mas ela vai ter um retorno para começar. E que realmente ela precisa fazer aportes maiores para poder construir esse patrimônio. E não ajudar os parentes. Isso. Brincadeira, ué. Mas, a partir desse momento, eu busco justamente trazer essa experiência de comprar um imóvel de maneira fracionada. Então, às vezes, quem às vezes não tem uma oportunidade, quer se oportunizar a comprar um imóvel, eu consigo fazer a gestão de uma estruturação, de um negócio, onde ela se torna sócio de uma participação daquele imóvel, de um estúdio, por exemplo. Legal. Então, a partir desse momento, ela se expõe a isso, começa a perceber o quanto é realmente de retorno. Pô, isso dá certo, não dá certo, isso aqui dá para mim, o custo de gestão faz sentido ou não faz sentido. E toda vez que eu digo assim, toda vez que a pessoa se expõe à experiência, a mentalidade dela não volta mais ao normal. Quando eu comecei a investir em ações, por exemplo, a minha mentalidade mudou de maneira completa. Eu comecei a ver as coisas de maneira completa, o risco de tudo, até, por exemplo, parei de andar de moto, por exemplo, porque eu achei que o risco era muito alto. Aí, meu parceiro, eu também acho, eu Eu falo pra parei ele de andar todo de dia. moto. Eu ia falar toda vez que Eu parei de andar de moto, porque eu falei assim, rapaz, olha o risco retorno na relação. Terrível. Eu falei assim, não, é melhor, eu tenho uma família, eu tenho um filho, então eu não posso também. arriscar. Quem gosta, quem tem, às vezes é uma experiência bacana. Eu não parei, vamos dizer assim, de andar de moto. Mas, por exemplo, eu tinha uma moto e já não tenho mais uma moto. Então, eventualmente, posso Já diminuiu, né? reduzir. Mas Então, reduziu o e aí eu risco. reduzo o risco consideravelmente. seguro de vida agradece, né? Isso. Então, assim, é justamente ele entender, vai fazendo a experiência, então ele vai começar a se expandir. É a mesma coisa do quando a pessoa começa a construir uma casa. Eu costumo dizer que Salvador é mais difícil, né? Você poder construir uma casa, mas principalmente quem está no interior, às vezes ele tem essa possibilidade de comprar um terreno e vai construir uma casa, tudo dele passa a ser medido em saco de cimento. Né? Ou bloco, né? Ou blocos, então, mas geralmente um milheiro, ou geralmente saco de cimento. Ele começa a entender de economia, por exemplo, porque ele começa o preço caiu, vou fazer o estoque de cimento. Então tudo isso começa a mudar a percepção e a mentalidade. Então quando ele começa a comprar uma participação desse imóvel, que pode ser bem outros projetos. Então, assim, eu tenho projetos de imóveis, de comprar estúdios, imóveis compactos para poder locação, mas também, por exemplo, projetos de energia solar. De fuder. Então, você ter acesso a um projeto que às vezes é muito difícil a pessoa estar investindo em projeto de energia solar, não sei quantos megawatts, que custa milhares de reais, que é muito difícil a pessoa ter acesso, a pessoa passa a ter acesso com uma participação pequena. E vai tendo experiência, vai tendo rentabilidade, entende os benefícios e os riscos do negócio
e dizer, pô, isso aqui para mim, eu posso começar a me expor mais a isso. E quando ele veio, ele começou a construir o quê? Uma carteira de renda passiva. Oh, que legal. Onde ele, por exemplo, um oficial hoje, e não deu um exemplo oficial, né, que estou na associação e muitos clientes meus são oficiais, ele tem hoje um salário, tem uma estabilidade, tem uma rentabilidade, mas, por exemplo, se ele não se prepara hoje para ir para a reserva e ter uma outra rentabilidade extra, o salário dele não vai acompanhar essa evolução quando ele estiver na reserva. Então passa 10, 20 anos que a expectativa de vida só faz aumentar, ele acaba tendo uma diminuição do padrão de vida. Então é justamente essa criação de uma renda passiva, principalmente para os oficiais novos que estão começando, ao longo de 20, 30 anos de carreira, ele consegue construir 2 ou 3 vezes o salário que ele recebe na instituição. Oh, que legal, e são crescentes, diferente do salário institucional, que a tendência é ter um reajuste muito menor, ele vai ter um reajuste muito maior através dos investimentos, que vai estar sendo atrelados a indexadores como CDI, como inflação, IGPM, fazendo com que ele proteja o patrimônio dele. Eu costumo dizer, e gosto bastante, dos investimentos que são híbridos. Ele tem um indexador que é inflação mais um valor fixo, que é chamado dos juros reais. Então ele consegue ter ganhos reais, ou seja, o tempo vai passar e ele vai estar sempre ganhando a mais. Legal. Rapaz, eu gosto muito das coisas nichadas, né? E eu acho que você está tendo uma oportunidade de fazer uma transformação local, né? Dentro dessa associação. Não que você não vai expandir, mas como você já está no nicho, eu gosto de nicho, né? Porque são negócios que têm um direcionamento claro, objetivo, enquanto você está em um determinado nicho ali se especializando, você pode ser que você não tenha concorrência. É legal, entendeu? Então eu gosto de negócio nichado. Eu acho que ter essa oportunidade que você está tendo de transformar a vida dos oficiais da Polícia Militar, eu acho que você pode, inclusive, com um trabalho bem feito, se estender para outras instituições, porque você já entende o modelo de pensamento do cara, que isso te ajuda pra caramba. Né? Você já percebeu que na hora de você guiar uma pessoa, cada um pensa de um jeito, né? Sim. Mas provavelmente dentro ali daquela associação, você vai se assemelhar com várias mentes. Você sabe a dor do cara. A dor do cara deve ser a dor dele, a do amigo. E a mesma minha. Entendeu, velho? Aí daqui a pouco você sai, porra, Polícia Militar, Polícia Civil, sabe? Eu vou falar aqui Polícia Federal, que apesar dos caras poderem ganhar mais, mas devem sofrer do mesmo jeito, com as mesmas dores. Médicos, que apesar de ter muito médico ganhando muito, a gente trouxe um médico aqui patrimonialista que está investindo no mercado imobiliário, o Thiago, e ele falou, velho, o nível de endividamento do médico é altíssimo, irmão. Altíssimo. Qual é a dor do cara? Na verdade não é dor, qual é a questão dele? Ele começa a ganhar dinheiro, acha que pode tudo, né? Aumenta o padrão. Aumenta o padrão. As despesas se elevam, fazendo com que ele fique preso ao orçamento. Tanto oficiais como praças, eles têm uma demanda de aumentar o salário através de atividades extras, incorporam isso ao salário, e quando por alguma situação, férias, alguma relocação de espaço de trabalho, eles perdem essas oportunidades, que não é para todos terem acesso a isso, eles têm dificuldade de se organizarem no orçamento. Às vezes fazem compromisso. Mas eu trabalhei com alguns médicos, dentistas também, que são profissionais liberais como um todo, e tem essa questão mesmo de que realmente eles aumentam o padrão de vida para atender uma demanda, o status quo, as necessidades, e acabam se endividando e ficam refém, escravos daquela atividade. Principalmente agora os médicos, devido tendo sido ampliada a quantidade de vagas, ou seja, o mercado está com muito mais médicos, a oferta está ampliando e a demanda permanece. Vamos dizer assim, a demanda ainda é uma demanda alta, mas você está começando a plantões serem remunerados com valor menor, devido à lei da oferta e da demanda. E o cara não consegue mais, os médicos que se formam agora, não conseguem preencher os plantões que eles gostariam, para poder arcar principalmente as dívidas que eles fizeram em relação ao financiamento imobiliário, ou financiamento estudantil. Por exemplo, um médico hoje que se forma, ele se forma com uma dívida de aproximadamente R$1 milhão. Aquele que financiou, porque R$15 mil por mês, vai bater de novo durante 60 meses, ele está devendo R$1 milhão. E aí ele não consegue fazer uma residência para melhorar a remuneração dele, porque ele está preso àquele plantão, ele não consegue fazer uma residência para se especializar e poder ganhar mais. Então ele tem que ficar às vezes 3, 4, 5 anos para poder diminuir aquela dívida que ele tem
em relação ao financiamento estudantil para e depois ele conseguir meio que equilibrar, mas aí quando vem a questão da necessidade de status, de poder ter um carro, de poder ter uma casa, e aí isso tudo embola, e às vezes ele passa 10 anos sem conseguir se especializar, porque fica escravo do plantão, não consegue fazer. Eu tenho um cliente que justamente aconteceu isso. Ele não conseguia fazer especialização desse, eu não consigo fazer especialização. Aconteceu comigo também. Porque meu orçamento está preso, está abarrotado. E aí fazer justamente um planejamento, ter orientação de especialista para poder fazer um planejamento e sair dessa roda de ratos, desse ciclo de pagar dívidas. Bem errado. Corrida dos ratos. A corrida dos ratos. Então, é bem complexo, mas assim, aos poucos a gente vai trabalhando e trazendo essa orientação. Meu irmão, é excelente, velho. A gente foi até mais do que eu imaginava, porque eu não sabia desse viés seu de educacional também. Então a gente parte para poder falar de um investimento, do fracionamento do investimento, você foi além, né? Então tem a oportunidade de educar. Eu acho que teve muito conteúdo legal no sentido de dar insights, né, para as pessoas se provocarem, sabe? Pô, será que eu não estou aqui preso nisso, nessa mentalidade errada, sabe? A minha ideia é que esse canal, esse projeto possa destravar, sabe? Essa é a minha ideia, que cada insight que a pessoa olhe em um podcast ou outro ajude ela a destravar algo. E que ela possa, ao destravar algo, dar os primeiros passos. E muitas vezes aqueles que já dão passos possam dar passos melhores, maiores, mais rentáveis, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que esse é o poder do canal, sabe? Ter você aqui para poder passar a mensagem. Eu queria te perguntar, Deilson, o seguinte: tem alguma estruturação que você quer comentar e que você abre para o mercado? Que você quer falar dela? Alguma estruturação que você pega um ativo, né, e faz para poder você tornar esse processo acessível a mais pessoas? Sim, eu faço estruturação, como eu já falei, tanto de imóveis quanto de outros projetos, como o projeto de energia solar. Então, basicamente é o seguinte: a gente monta estruturação societária, fazendo com que a pessoa se torne sócio daquele projeto. Vamos dizer, como o empreendimento da Caroso, por exemplo. A gente pega um empreendimento da Caroso, 2, 3, 4 salas e faz um fracionamento. Então a pessoa se torna sócio daquela unidade. É diferente de multipropriedade, tem benefícios. Eu vejo muito mais benefícios do que prejuízos que a pessoa vai ter em relação excelente, a tributação também. Então, só a questão da tributação vai reduzir. O retorno já vem líquido, deduzido do imposto. Reduzido de imposto. A facilidade de, por exemplo, vender. Ela pode vender de maneira muito mais simples, o registro disso é muito mais simples também. Então ela tem uma acessibilidade maior desses projetos, tanto a parte de imobiliário quanto a parte de energia solar. São investimentos diferentes que, por exemplo, vou mostrar aqui uma diferença bem básica. O projeto imobiliário, ele é a construção de um ativo que ele valoriza com o passar do tempo e ele tem uma rentabilidade, por exemplo, às vezes menor do que o ativo de energia solar. Porque o ativo de energia solar, a tendência dele é depreciar como ativo. Então, a cada ano que eu passo utilizando uma placa de energia solar, ele deprecia o patrimônio, porque a vida útil dele é menor. Entendi. Em contrapartida, ele tem uma rentabilidade maior. Mês a mês, né? Mês a mês. Se você for analisar só essa rentabilidade aqui. A mês a mês e até a perspectiva de rentabilidade crescente, porque como ele está atrelado ao fator da conta de energia, então o reajuste que é feito da conta de energia é um reajuste que é maior do que é feito do imóvel. Entendi. Apesar de que o imóvel tem suas variações, tem a questão de alta temporada, baixa temporada. Por outro lado, os imóveis que fazem parte desse projeto de estruturação, eles possuem uma rentabilidade que é muito maior do que uma rentabilidade feita de residencial, simples, comum, né? Um imóvel maior, ele tem uma rentabilidade maior. E a gente consegue, mesmo com uma rentabilidade maior, ter ali, absorver um custo de administração. Então a pessoa não precisa ter administração, ficar preocupado, quem inquilino que vai entrar, que vai sair, a data que ele entrou, a data que saiu. Porque eu já encontrei justamente isso, alguns clientes que faziam essa administração de imóveis e eles tinham uma dor de cabeça muito grande. Muitos deles desistiram de comprar imóveis para alocação porque a experiência deles era o quê? Residencial. O cara que entra ali, entra com família, às vezes... Eu mesmo tive experiência pessoal de a pessoa que locou o imóvel, ela arrancar as tomadas. É mesmo, velho. Passar 3 meses sem pagar. Nossa. E eu
por favor, pague ou saia. E uma situação bem desgastante. Ou seja, essas situações ruins não me fizeram desistir do mercado imobiliário. Que bom. Que bom. Pelo contrário, a gente tem que ver o seguinte, ó, se aquilo que você vê como uma dificuldade é justamente você superar essa dificuldade vai te tornar uma oportunidade. Ver uma pedra no caminho com uma oportunidade de você subir em cima dela, crescer e ver além. Então, justamente essas dificuldades me fazem mais fortes, fazem com que eu possa crescer e que eu possa, até mesmo numa demanda que eu tenha de fazer uma locação residencial, eu já vou ter experiências, um cuidado maior, coisas específicas que eu vou adotar, que também eu levo para o short stay. Então, eu já começo a observar certos quesitos, a entender o quanto é benéfico, vamos dizer assim, algumas coisas do short stay com relação, não só à rentabilidade, mas até a operacionalização disso, como funciona melhor, como é mais simples, entender a questão de, por exemplo, no short stay já funciona muito mais a questão até a decoração, por exemplo. Porque, um exemplo, um projeto... legal. A gente falou disso hoje. Eu vou até pedir para o Rodrigão, quando sair do Thiago, manda para ele. Você Mano, viu que o que você tá falando aí, isso. ele falou. Isso é massa, continue. Uma mano. decoração que é feita, que você faz, algo que você bota diferencial, às vezes até uma cor que você coloca em um imóvel, uma planta, uma pegada... É pra ser instagramável. Instagramável, Palavra, né? entendeu? Você acaba trazendo com que você se diferencie, por exemplo, dentro daquele aglomerado ali de imóveis, entendeu? Vai ser benéfico, por exemplo, os imóveis da Caruso têm os seus benefícios de ter rooftop, de ter a localização privilegiada, serviços, né? Como eu estou sabendo aí de um projeto chegando aí com serviços diferenciados ali para poder atender o morador, o inquilino. Mas você ainda pode trazer um diferencial, colocar algo diferente, colocar um jarro, colocar um quadro, colocar alguma coisa que realmente permita se a pessoa ter aconchegância, botar por exemplo, um tecido com um fio de melhor qualidade. Tudo isso aí vai poder agregar e gerar justamente um retorno. Porque no caso de um short stay, o que vai fazer que a pessoa tenha um retorno maior é a questão da vacância. Então, se ele tem menos vacância, por exemplo, ele vai ter um retorno muito maior. E às vezes a pessoa vai querer pagar um pouco mais até, independente da vacância, ele vai pagar até um pouco mais, porque ele quer viver aquela experiência específica. Então, é muito bacana a gente poder ver, entender e se planejar para tudo isso. Então, assim, quando a pessoa faz isso de uma maneira que tem uma organização por trás, tem uma equipe, a pessoa diminui os riscos. Então, por exemplo, eu posso comprar um imóvel, por exemplo, de R$300 mil e expor uma parte, pensando que isso seja, um exemplo, 50% do patrimônio da pessoa. Ela tem um imóvel pessoal e pagou 300 mil em outro imóvel. Se acontecer alguma situação nesse imóvel, ou por alguma situação específica, acontecer um problema e ter uma diminuição da rentabilidade ou qualquer coisa do tipo, ela vai ter um impacto muito grande. Agora, se ela pega ou alavanca, como, né, você falou que teve, o rapaz falou que faz a alavancagem, ela vai conseguir ter um retorno, às vezes vai demorar de liquidar esse retorno, de pagar ali e tudo mais, mas ela ela alavancou, mas diminuiu a concentração do recurso, ou ela faz ela entra em uma sociedade, né, de participação e consegue se expor com a participação menor. E às vezes deixar um recurso para ter liquidez, para aproveitar uma oportunidade, para aproveitar o próximo lançamento da Caruso. É isso aí, é isso aí. Não, É bacana, legal. velho, porque você está trazendo a ideia do mercado imobiliário, conectando com o fundo, só que com estrutura societária diferente, mais simples e mais acessível aí para algumas pessoas. Eu acho bacana, acho muito bom. Velho, que legal, né? Que você tava falando aí de todo esse aprendizado. Hoje a gente sentando com um investidor lá, que é amigo, ele explicando o processo dele de rentabilidade, ele é especialista em short stay, com curta temporada. Ele falou, Francisco, tem gente aqui no prédio com o mesmo apartamento que eu tenho, que não consegue alugar nem para pagar o condomínio, irmão. E eu tô tirando uma rentabilidade excelente. Aí a gente contou, por quê? Aí ele explicou, por conta disso. Então, conhecimento. Aí entender, ele falou, mas eu já apanhei. Só que, como você, eu apanhei e trouxe isso como um aprendizado. Aí fiz o meu processo, melhorei, estudei, vi, ajustei. Né? Então, é excepcional, meu irmão. Tô feliz Muito aí bom, com o cara. conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a pessoa quer fazer as coisas darem certo, a gente falou até num outro podcast, falando assim, você tem que procurar um especialista. Porque o especialista, ele foi lá, ele
percorreu aquele caminho que você quer percorrer. Exato. Ele passou pelas dificuldades. Apanhou, ele né, apanhou. Ele tá trazendo o melhor para você. Ele vive isso, né? Ele vive isso. Então, quando eu leio um livro, eu falo assim, pô, esse livro aqui, o cara viveu, teve experiência, ele trouxe o melhor desse livro, ele trouxe o melhor. Da mesma forma, um especialista que vai te acompanhar, vai te mentor. Às vezes você lê um livro, às vezes é muito letra, né? Vamos dizer, muito teórico. Mas quando tem, imagina uma pessoa que vai te acompanhar no passo a passo, por exemplo, pandemia. Aconteceu a pandemia e aí um rapaz era médico, ele tinha acabado de se formar, ele falou, Deison, eu tenho um valor para poder investir. Eu falei, já era analista, eu falei assim, eu vou te dar um treinamento aqui, eu não gosto apenas de dizer, invista nisso, eu gosto de explicar para a pessoa por que a pessoa investe. Isso é bom. Explicar os conceitos, não dá para explicar tudo, mas eu gosto de explicar aquilo que é mais importante, que vai fazer a pessoa realmente aprender, é acompanhar mão a mão. Então, e falou assim, esse processo de pandemia fez com que as ações estiveram muito baratas. Agora, eu não tenho como prever o futuro. Eu não sei, né? Como prever, eu não tenho. Senão eu tava mais rico do que eu já tô. Mas, com certeza. Mas eu sei o seguinte, que estamos. Por esses índices aqui, esses indicadores, a gente tem uma das melhores condições de você poder aproveitar o investimento no mercado imobiliário. Ou mercado de ações. Então, faça um investimento aqui. Porque vai ser a melhor. E depois você vai dar uma continuidade. Você não vai parar só nisso, você vai continuar. Aí ele falou, não, mas eu vi uma propaganda de que alguém falou que as ações vão ficar mais baratas ainda. Eu falei assim, pode ficar até, porque só o futuro dirá. Mas se você não comprar agora, você pode estar perdendo uma excelente oportunidade. Não dá o primeiro passo. E na época, por exemplo, o Petrobras estava R$10. O Banco do Brasil estava R$20. As coisas estavam muito baratas. A bolsa tinha caído bastante. Se ele tivesse comprado qualquer coisa, teria duplicado, triplicado em relação. E eu aproveitei, eu falei, eu estou aproveitando, eu estou comprando. Se você não quiser aproveitar, se você está com receio, compre metade. Pegue metade do valor que você tem. Compre essa empresa aqui. São empresas que não vão acabar. Bradesco, Petrobras, Vale. Faça esse investimento. E aí a pessoa não fez. Passou uns 6 meses, já tinha dobrado. Eu falei assim, dobrou. Mas ainda é uma oportunidade. Não deixe de investir. Não fez, aí dobrou de novo. E aí a pessoa depois parou de me atender. Se retou. Então assim, ela foi dar ouvido a propagandas, a política e poderia ter realmente seguido uma orientação de especialista. Então quando a gente traz oportunidade de investimentos, imóveis, energia solar ou mercado de investimentos, mercado financeiro, são justamente de tudo aquilo que eu vivi, das experiências, das análises que eu fiz, de vários livros e autores, de coisas que eu bebi dos Estados Unidos, de outros países, traduzi para a nossa realidade, que às vezes não se aplica aquilo que foi lá, importante. Trouxe para a realidade e estou aplicando. Então, existem outros projetos, como projetos de house flipping, entre outros projetos que justamente eu busco, procuro entender, procuro avaliar as oportunidades, e trazer para as pessoas aquilo aqui que eu já passei, já fiz. Geralmente eu compro, faço minhas experiências, busco de quem realmente compro consultorias de quem tem mais experiência do que eu. Legal. Para justamente trazer não apenas algo que você, será que eu estou enviesado de alguma coisa, de específico? Será que eu estou achando isso aqui? Não, eu vou beber justamente de quem tem mais conhecimento do que eu, que às vezes uma consultoria, uma mentoria que eu faço, a pessoa não tem acesso. Pagar 50 a 40 mil reais numa consultoria anual financeira e eu trago para ele, justamente incluso no meu serviço, que ele não vai ter justamente acesso, aí eu pego aquilo ali, traduzo, transformo e entrego para 40, 50, 100 pessoas de uma maneira melhor, de uma maneira específica, nichada, especificamente entendendo as dores. Então assim, quando você tem interesse em fazer qualquer coisa, procure sempre especialista, procure realmente alguém que tem experiência, que tem resultado, que vai te acompanhar, é diferente daquele curso, aquele influencer que vai dizer assim, não, faça isso, faça aquilo. Que não tem a menor responsabilidade com você. Né? É o cara que diz para você comprar, não investir em imóveis e tá comprando imóveis por trás, né? Acontece. Ou ao contrário. Então assim, realmente são pessoas que entender pessoas que realmente vivem na pele e que realmente tá ali para acompanhar aquela pessoa. Porque eu já vi muitos casos de pessoas dizendo assim, Deison, eu fiz o curso de um influencer famoso e outro assim, mas eu nem ouvi falar de fundos imobiliários. Mas o cara fez um curso do mercado financeiro e não ouviu falar de fundos imobiliários. Uma coisa é a pessoa não querer dizer, não, isso aqui não é para mim, eu acho que é pouco arriscado.
Teve já pessoas que eu falei assim, não, eu quero risco, eu quero não sei o quê. Na primeira queda que ele deu, tomou 50%. Ele disse, rapaz, não é bem assim, não sei o quê. Então, assim, quando eu trago para ele fazer uma carteira diversificada, incluir imóveis, né, alguns conceitos e teorias, por exemplo, quando a gente pega lá algumas experiências japonesas, judaicas, que falam sobre a questão da construção de patrimônio. Então eu trago isso para as pessoas e aí as pessoas realmente começam a perceber, realmente isso aqui faz sentido. Se os judeus estão há tanto tempo aí, essa comunidade, trabalhando, enriquecendo, usando essa estratégia de concentrar, por exemplo, 1/3 do patrimônio. Os judeus concentram 1/3 do patrimônio deles em imóveis. 1/3 é em liquidez, em dinheiro. E 1/3 é em empresas, em ações. Então, é uma receita, né, que eles utilizam e eu gosto, eu tenho visto quanto é bom para mim, para os clientes que eu presto consultoria, e eu vejo isso quando é benéfico. Então, eu gosto de acompanhar, gosto de realmente ensinar, de educar, de acompanhar realmente a vida da pessoa, as perspectivas. Perguntam qual é o seu sonho. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o seu sonho? O que é que você quer fazer? Porque tem muita gente, por exemplo, que por uma determinada circunstância está no trabalho, né? Por exemplo, às vezes, vou dizer assim, uma pessoa é um dentista, por uma situação, gostou naquele primeiro momento, se adapta, até gosta ali de fazer tal, mas o sonho dele, depois ele se redescobriu e quer fazer direito, por exemplo. Então, é justamente nessa conversa, no olho, de saber realmente identificar a dificuldade, a necessidade de cada pessoa, eu consigo entender o que é que ela quer. Às vezes a pessoa, por exemplo, quer ter um ano sabático, a pessoa quer viajar, quer morar fora. Então, é entender essa necessidade de cada um, construir um planejamento e dizer, agora eu vou ter liberdade. E eu creio que, na verdade, uma das coisas que é comum para todas as pessoas é o quê? Liberdade financeira. É isso. É isso que a gente fala. Então, é essa construção aí que eu quero fazer com todas as pessoas. Ivalho, tá de parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, né, pelo conteúdo, pelo propósito, né, que eu acho que isso é bacana e conecta com a gente. E quando vai chegando pro final no podcast, a gente sempre pede ao convidado. Primeiro eu vou lhe falar de uma premissa que a gente tem aqui. Para sentar com a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, né? E a gente enxerga a paixão em você no seu movimento de trabalho. E é muito importante porque eu prezo pela mensagem que vai chegar em quem está lá. Precisa ser uma mensagem com propósito. Eu não ganho com isso. Meu ganho, na verdade, é a transformação do outro, sabe? Então quem vier aqui precisa contribuir com essa proposta. E você é um cara que contribui, meu irmão. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, de compartilhar seu conhecimento. Eu aprendo muito com isso também. Então, é rico para mim estar aqui e bater papo, né? Hoje foi um dia incrível nesse sentido. E a gente pede que o convidado dê uma mensagem. Bicho, é a mensagem que está no seu coração, né? Que te inspira, que você possa compartilhar com eles aí agora. A mensagem que eu queria deixar para todos aqui é que existem coisas muito mais valiosas do que realmente até a construção de patrimônio. A riqueza realmente da vida está justamente nas relações que a gente faz. Patrimônio é passageiro, patrimônio às vezes é uma oportunidade, você tem que conquistar, tem que batalhar tal. Mas o que a gente está construindo na vida das pessoas é muito maior do que qualquer retorno financeiro que a gente pode ter. Quando eu vejo meu filho, quando eu vejo a minha família sendo construída com valores sólidos, com entendimento, com valores morais firmados, né, nas bases cristãs, por exemplo, que eu tenho, que eu carrego essa fé. É questão. E isso assim, e aí eu lá, coisa boa, meu irmão, e somos aqui aquele também. Meu filho ali, ele está levando adiante a minha mensagem. Quando eu vejo ele naturalmente fazer, sem eu ter falado nada, ele dizer, eu fiz o meu melhor. Eu passei a mensagem para ele entendeu, recepcionou, isso guia ele, isso transforma a vida dele. Então, da mesma forma que é o meu filho, da mesma forma as pessoas que estão ao meu redor, amigos, clientes, e quando eu vejo a transformação da vida, da percepção, e a pessoa entender que mais importante são os valores, a construção da liberdade, da vida, das experiências, eu fico muito feliz. E essa é a minha mensagem, esse é o meu propósito. Bom demais. Achei que havia um negócio de rentabilidade, o cara vendo? colocou. Profundo. E você, meu irmão? Quer Cara, deixar uma palavra aí pra galera? Mais um podcast que eu tenho a felicidade de participar e mais um aprendizado. É uma satisfação imensa, né, fazer parte disso. E uma das coisas que você falou, que o Thiagão também falou mais cedo, né, que eu estava ouvindo lá, é justamente no sentido de que você nunca sabe tanto que não possa aprender nada. Legal. Né? Então, a gente está sempre receptivo ao aprendizado,
Não existe aquela pessoa, a pessoa que é bem sucedida não é aquela que ganha muito ou ganha pouco, é aquela que sabe utilizar bem aquilo que tem na mão, né? E a gente vai aprendendo um com o outro nessas relações mesmo. Toda hora a gente vai aprendendo como ser alguém melhor em todos os sentidos da vida, financeiro, pessoal, profissional e por aí vai. Então isso aí é o principal. Eu às vezes já atendi pessoas que falaram: você quer falar com um especialista? Não, eu sou especialista, não precisa me falar mais nada, eu já sei de tudo. E no final das contas, o pensamento estava completamente equivocado. Porque um copo cheio d'água não pode ser mais cheio. Né? Ele só pode ser cheio se tiver ainda alguma coisa para completar. Então a gente tem sempre essa humildade de entender, né? E que a gente está aqui sempre aprendendo. Qualquer bate-papo desse, qualquer conversa, todo dia aqui no escritório é um aprendizado. Aquela conversa que a gente teve lá no seu escritório é um baita aprendizado também. E hoje não é diferente. Então fica aí essa dica. Você está aqui sempre aprendendo e compartilhando o seu conhecimento com as pessoas. É assim que a gente vai melhorando a cada dia. Coisa boa, meu irmão. Só alegria. Esse é um conteúdo que eu vou lhe pedir para compartilhar. Se eu posso lhe fazer um pedido hoje, compartilhe esse conteúdo, porque ele vai além da rentabilidade, ele vai além da proposta de te dar um mindset de investidor, né? Mas ele te prepara também para a vida, né? Então, investir é necessário, mas tem outras coisas que te tornam um bom investidor. Né? Então, se a gente quer cuidar de você como um investidor, eu quero cuidar das bases que te tornam um bom investidor. Exato. E é só alegria. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima, irmão. Até mais.